Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Nós vamos fazer a leitura completa da carta neste momento. Nós estamos já nos últimos estudos da nossa série em Filemon, série de exposições. Na verdade, nós já fizemos o estudo de todo o texto da carta nas últimas semanas, em várias semanas. E eu gostaria de, pelo menos, acrescentar mais 3 estudos, possivelmente, que vão solidificar, com a graça de Deus, a nossa compreensão, nossos estudos, o que temos aprendido aí a respeito do assunto desta carta e também aplicando, portanto, as nossas vidas. Vamos, portanto, nesse momento, fazer a leitura completa da carta. Diz assim a palavra do Senhor: Epístola de Paulo a Filemon. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nos perdoe os nossos pecados em Cristo Jesus e nesse momento, por sua graça, por sua misericórdia, fale conosco através do estudo da tua palavra, ao mesmo tempo, Senhor, que nos abras o coração por obra do seu Espírito para recebermos com fé, com reverência, com obediência, com humildade a tua palavra, para a tua glória, para o nosso bem. Em Cristo Jesus oramos e agradecemos, Senhor. Abençoa o teu povo com a tua verdade em Cristo. Amém e amém. Irmãos, eu gostaria de falar do tema nesta noite, nesta oportunidade, sobre a perspectiva do Evangelho, ou na perspectiva do Evangelho, porque de fato tudo o que acontece aqui nessa carta está absolutamente dentro da perspectiva do Evangelho, e só na perspectiva do Evangelho é que a carta mesmo poderia ter surgido. O pedido da carta poderia ter sido feito, conforme está no versículo 16, esse é o centro da carta, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Observamos que tudo que Paulo faz aqui é exatamente baseado no Senhor Jesus, na graça de Deus, no Evangelho de nosso Senhor. Ele diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele fala no versículo 3, a graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele encerra a carta com o mesmo pedido de graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito.
Ele diz que ele é o prisioneiro de Cristo Jesus, né? Já começa a carta e faz o pedido por Filemon de que ele haja comunicação da fé eficaz no conhecimento de todo o bem que vos há por Cristo Jesus. Diz que não pede, não ordena, mas pede por amor, ele que agora é prisioneiro de Cristo Jesus, exatamente a Filemon, que é um servo de Deus, a quem Paulo elogia em Cristo Jesus, realmente como alguém que mostra evidência desse evangelho. Ele fala no versículo 13 que eu bem quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do evangelho, né? Conservar Onésimo. Então, meus irmãos, e diz que no versículo 20, sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreio as minhas entranhas no Senhor. Então, tudo aqui realmente é permeado, é baseado e tem o seu sentido, é fomentado e tem o seu sentido no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem isso, a carta realmente não poderia ter sido escrita e o seu pedido não poderia ter sido feito, porque é somente na perspectiva do Evangelho que esse pedido pode ser feito. A outra perspectiva é a perspectiva de Adão, que tornaria totalmente impossível a carta, o pedido, o atendimento a esse pedido da carta. Então, meus irmãos, é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês, mostrar realmente a relação entre essa perspectiva do evangelho que permite isso, né, que se receba um fugitivo que talvez tenha roubado, mas que o perdoe e que receba agora como irmão. Só no evangelho pode ser feito isso, porque a outra perspectiva, que é a perspectiva do pecado, da queda de Adão, torna isso totalmente impossível. Eu queria fazer nessa mensagem uma comparação entre essas duas perspectivas, aplicando às nossas vidas, mostrando exatamente a luta que nós temos hoje para mortificar a carne que pertence a Adão e, pela graça de Deus, olhando para o nosso Senhor, para a cruz de Cristo, descansando na obra do seu Espírito Santo, lutarmos então e positivamente agirmos na perspectiva do Evangelho e não mais conforme Adão. Então, na verdade, nós temos aí dito, meus irmãos, que o tema dessa carta, isso foi já desde lá da introdução, tem sido realmente um pedido por um prisioneiro, por um escravo, né, fugido, conforme o Evangelho de Cristo Jesus. E diz para os irmãos que aqui, diante disso, a carta tem 3 subtemas. Primeiro, o subtema é que o Evangelho transforma as relações. Somente o Evangelho poderia fazer com que Paulo, um fariseu, por exemplo, tivesse contato com essas pessoas. Somente também o Evangelho poderia tratar e apaziguar uma situação dessa difícil entre um senhor e um servo, e mais, um servo que tinha fugido e roubado. Então, nós temos aqui que o Evangelho transforma relações. Um segundo subtema é que o Evangelho estando ligado ao primeiro, é que o Evangelho desidrata as instituições perversas como a escravidão. Aqui, por exemplo, nós podemos dizer que Paulo não é um abolicionista, ele não luta diretamente contra a escravidão, mas na pregação do Evangelho e por meio da transformação que o Evangelho causa, a escravidão se desidrata, a escravidão é atacada no seu fundamento, na sua essência, porque agora ele é recebido, como diz o versículo 16, não mais como servo, mas como irmão amado. Então, acabou a escravidão aqui. De fato, quando o Evangelho foi prosperando e transformando os corações das pessoas, o efeito histórico disso foi a destruição da própria escravidão em todas aquelas regiões. Então, nós temos, meus irmãos, aí exatamente esse efeito. E o terceiro subtema é as palavras com que Paulo usa nessa carta. Essa carta tem sido elogiada como muito diplomática, gentil, não é? Um tom amoroso, carinhoso, em que ele faz um pedido difícil, mas com muita sabedoria, com muita diplomacia. Paulo às vezes repreende, às vezes é duro na sua exortação, como nós vemos em Gálatas, na carta de 1 Coríntios. Às vezes ele elogia, como por exemplo em Filipenses. E aqui nós temos um pedido, mas em todos esses momentos, Paulo usa bem as suas palavras com sabedoria nas diversas epístolas, e tudo baseado no amor a Deus e à Igreja de Deus. Então isso aqui também tem um ensinamento importante para o uso das nossas palavras. Meus irmãos, nós temos aqui então, eu gostaria de hoje tratar especialmente do primeiro subtema, que é a transformação das relações dentro desse assunto, na perspectiva
do Evangelho. Disse para os irmãos há pouquinho que nós temos duas perspectivas diferentes, na perspectiva de Adão, da queda, e na perspectiva de Cristo, conforme o Evangelho. O texto clássico, eu gostaria de primeiro falar da questão de Adão. O texto clássico que nós temos para tratar sobre isso, evidentemente, é Gênesis 3. O livro de Gênesis é muito importante, então convido já os irmãos a abrirem comigo, por favor, as suas Bíblias em Gênesis 3, e nós vamos ler alguns versículos e nos deter especialmente num versículo que é importantíssimo para o assunto que eu quero tratar neste momento com meus irmãos. O livro de Gênesis é um livro importante porque nos fala da criação, nos fala da queda e nos fala da promessa da redenção, que já está ali no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. E no capítulo 3 também está relatada a queda, e aqui, imediatamente após a queda, a atitude de Adão com relação a Eva mostra exatamente um certo padrão que vai se ver por toda a história sagrada, nas relações dos homens uns com os outros, mas também na própria história secular, na própria história, né, que nos conta aí os livros de história, a história da humanidade. Esse mesmo padrão vai se repetir de maldade, perversidade e na própria vivência das pessoas, que hoje nós lemos nos jornais, nós lemos na internet, nós ouvimos as notícias, nós podemos ver em nossa volta e mais podemos ver em nós mesmos essa tendência, a carne, né, o pecado dessa maldade se manifestando, e esse padrão repete-se ali. Então, ou melhor dizendo, esse fato vem do padrão que já está ali em Gênesis 3. Esse padrão vai se repetir o tempo todo. Eu, portanto, convido meus irmãos a nós meditarmos um pouco sobre essa perspectiva de Adão, que inclusive, como eu tenho dito desde o início, tornaria totalmente impossível o pedido de Paulo em Filemão. A palavra de Deus diz assim, convido vocês a lerem comigo, por favor, em Gênesis 3. Ora, a serpente, a partir do primeiro verso. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Esse versículo eu quero me deter, meus irmãos, com vocês, para mostrar a perspectiva de Adão. Isso aqui vai se repetir o tempo todo na história da humanidade, e isso se manifesta nas nossas próprias vidas. Se nós quisermos ser muito sinceros, honestos com a realidade, nós vamos constatar isso. Quando Adão ele é questionado por Deus, comeste do fruto que te ordenei que não comesses, a última coisa que ele faz é reconhecer que ele pecou, que ele estava em culpa, portanto, e que a responsabilidade era dele maior de tudo aquilo que tinha acontecido. Você observa que quando Adão peca e Deus chega ali, primeiro Deus chama Adão e não Eva. Por quê? Porque Adão é o líder, Adão é o cabeça da mulher. A palavra de Deus vai mostrar isso lá no Novo Testamento, e por toda a história bíblica vai mostrar isso. Um líder, Adão foi criado primeiro, a mulher foi criada para ser auxiliadora idônea, ou seja, auxiliadora apropriada dele, e ela deveria ter, ou melhor, ele deveria tê-la protegido da tentação, servido a ela dessa forma, guardado-a, protegido-a, né? Daquela tentação. Mas Adão não fez isso.
além de não fazer isso, ainda aceitou o fruto e pecou junto com ela. Então agora, nesse momento, em vez de ele reconhecer isso, ele simplesmente acusa Eva e indiretamente acusa Deus, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então veja que ele não reconhece o seu pecado, mas acusa Eva e acusa o próprio Deus para defender o seu eu. Porque agora Adão realmente reproduz a tentação. Quando o diabo tentou Eva, ele disse, sereis como Deus. É exatamente isso que está acontecendo agora. Agora o homem não vive mais para Deus, não honra mais a Deus. Deus não ocupa mais o centro de sua vida, mas é o próprio homem que ocupa o centro de sua vida. Agora o homem é egoísta, o homem é ególatra, o homem ele é egocêntrico, o homem vive para o seu próprio eu e defende o seu próprio eu o tempo todo. Portanto, ele defende esse eu a todo custo e não adora a Deus e não cuida da sua esposa, não protege a sua esposa, mas tudo que ele faz é acusar a esposa e acusar o próprio Deus, porque ele defende a si mesmo. Isso leva a um próximo efeito da queda dentro dessa relação, que é Adão passa a oprimir a sua esposa. Um líder, biblicamente, para isso Deus tinha criado Adão, ele tem que servir, conforme nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo relatar a nós ali em Efésios capítulo 5, a partir do verso 18, quando ele fala de servindo uns aos outros como efeito de uma vida cheia do Espírito Santo, mostrando que o marido, melhor dizendo, deve amar a sua esposa e dar o exemplo de Cristo, que amou a sua esposa, que é a igreja, e veio aqui e salvou a igreja, morreu por ela, amando-a, sacrificando-se por ela. Então, um líder serve, um líder protege, um líder lidera amavelmente. Mas não é isso que Adão faz. Adão oprime a sua esposa nesse momento para defender o seu eu, para defender o seu ego. Ele oprime, ele diz, essa mulher foi a responsável. Em terceiro lugar, Adão também se vinga. Para proteger o seu eu, ele primeiro oprime, tem um domínio ali opressor sobre Eva, mas também ele se vinga. Esta mulher é culpada, tudo isso então é culpa dela. Ele a pune, ele se vinga dela, ele se volta contra ela com ódio mesmo, não é? Com aquele sentimento ruim de acusá-la, de dizer foi ela. Então, isso tudo para defender o seu eu. Veja então que o eu produz opressão e produz vingança nas relações. É assim o tempo todo, meus irmãos. A Bíblia vai mostrar então que esse vai ser o efeito ao longo de toda a história. Nós podemos ver, por exemplo, imediatamente após essa história, lá no capítulo 4, porque que Caim mata Abel, porque ele quer defender o seu eu, ele fica chateado quando Deus não aceita o sacrifício dele e mata Abel, domina, oprime, se vinga, tudo isso está envolvido ali. Vemos o descendente dele, Lameque, que mata brincando e que ainda faz um poeminha. Vemos lá no versículo 23 do capítulo 4, ouvi a minha voz, Hades e lá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Veja que ele faz até um poema, ele canta a sua maldade, ele se torna ainda pior do que Caim, mas tudo isso é feito do egoísmo. No egoísmo, os homens oprimem os outros, os homens se vingam dos outros. Assim, os líderes, os mais fortes, em vez de servir e proteger os mais fracos, vão usar, abusar e oprimir os mais fracos, como tem sido na história do rico sobre o pobre, do governante sobre os governados, os reis sobre os súditos, mais recentemente aí na história, nos séculos anteriores, o branco sobre o negro, e também ao longo da história o homem oprimindo a mulher em muitas e muitas circunstâncias. Então nós vemos isso, meus irmãos, e até aqui está a opressão do homem sobre a mulher em Gênesis 3. Observamos então que esse egoísmo ele está presente na humanidade e dentro dessa perspectiva adâmica, dentro dessa perspectiva do pecado, as relações se tornam então difíceis, há guerras, há batalhas, a destruição, a morte, a vingança, a opressão, por causa do egoísmo. Então nós podemos entender que é totalmente impossível, absolutamente impossível, que se faça o que Paulo está pedindo lá em Filemão, dentro
de uma situação dessa? Ora, meus caros, o que Filemão faria dentro de uma perspectiva adâmica? Ele quereria defender o seu eu, ele jamais faria o que Paulo está dizendo. Ele diria: ora, esse homem fugiu, esse homem me traiu, esse homem roubou de mim, como provavelmente deve ter acontecido, e eu vou, o que eu vou fazer? Perdoá-lo? Recebê-lo como irmão? Coisa nenhuma. Eu vou oprimi-lo, eu vou me vingar dele, eu vou usar todo o peso da lei que eu tenho direito e vou usar todos os instrumentos da lei e da instituição perversa da escravidão para oprimir, para me vingar desse ladrão, desse traidor que é Onésimo. É isso que ele faria, meus irmãos. Eu gostaria então de colocar para você essa questão. Todas as vezes que você age com egoísmo, você imediatamente, para defender o seu ego, e isso é na perspectiva de Adão e da carne, você oprime o seu próximo. Você manifesta opressão, especialmente se você é o líder, se você é o chefe, se você é pai, se você é mãe, se você é patrão, né? Se você tem poder sobre a pessoa, especialmente, mas não somente. Isso, você pode até não ter uma posição de liderança, mas em algum sentido você vai oprimir o seu próximo, porque é isso que vai acontecer quando nós vivemos na perspectiva de Adão. Não há perdão, não há serviço, mas há opressão. E aí nós vamos querer nos vingar. Nós vamos ser aquele tipo, né? Não levo o desaforo para casa. Eu me vingo mesmo, eu devolvo na minha moeda. Toda vez que alguém fala uma coisa dura para você e você fala outra coisa dura também, você está se vingando, você está sendo ególatra, você está sendo egocêntrico, você está agindo como Adão. Então, todas as vezes que você domina, que você fere, que você oprime o próximo de alguma maneira para defender o seu ego, ou que você se vinga para defender o seu ego, você está agindo na perspectiva de Adão. Meus irmãos, eu gostaria de lhes exortar nesse momento a que você que é um cristão, você ainda tem essa natureza pecaminosa, isso se levanta dentro de você, mas você deve mortificar isso, você não deve dar evasão a isso, mas você deve mortificar a isso. Observe então que o que Paulo pede para Filemon é exatamente o oposto disso. Quando nós olhamos novamente para o verso 17 e para o verso 18 da cartinha tão preciosa de Filemon, o apóstolo Paulo ele vai nos falar dessa maneira tão impressionante. Ele diz assim para nós, vamos ler aí o 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Veja que Paulo age completamente diverso daquela perspectiva adâmica. Ora, meus irmãos, Paulo, em vez de ser egocêntrico, por que Paulo faz isso? Por que Paulo diz assim, se me tens por companheiro, recebe como a mim mesmo? Ou seja, recebe-o como receberias a mim mesmo. E ele diz assim, né? Ele diz assim, olha, se te fez algum dano, te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Meus irmãos, que exemplo ele toma? Quem que ele segue aqui nessa atitude? Quem foi que se colocou no nosso lugar? Quem foi que, em vez de ser egoísta, foi altruísta? Quem foi que se identificou conosco e que se tornou homem como nós e que se colocou no nosso lugar? Paulo aqui, ele prega o evangelho a Onésimo e ele se identifica com Onésimo, ele diz que Onésimo é seu filho agora no evangelho, porque Deus usou a Paulo para a conversão de Onésimo, e Paulo se identifica tanto com Onésimo, e quando Paulo pede para Filemon que o perdoe, que o aceite, que o receba como irmão, Paulo se coloca no lugar de Onésimo. A quem Paulo segue nisso? Quem se colocou no nosso lugar? Quem assumiu a nossa humanidade? Quem se tornou como um de nós? Cristo, meus irmãos. Cristo se tornou como um de nós. Então nós temos aqui que Paulo segue o exemplo de Cristo. E Paulo diz assim, no versículo 18, se te fez algum dano, te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Quem foi que assumiu a nossa dívida? Quem foi que assumiu o nosso pecado e pagou a nossa dívida na cruz do Calvário? Quem foi que, em primeiro lugar, se identificou conosco? Cristo. E quem foi também que pagou a nossa dívida? Cristo também. Então é impressionante que Paulo aqui segue o exemplo de Cristo
Jesus. Essa é a perspectiva do Evangelho, essa é a perspectiva da palavra, essa é a perspectiva daqueles que saem de Adão, que não estão mais em Adão, mas agora estão em Cristo Jesus, salvos, reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E isso nós observamos, meus irmãos, então, o que nós temos aqui, que este é o amor de Deus, este é a operação de Deus, este foi a graça de Deus, em que Deus deu o seu Filho, Deus assumiu o nosso lugar em Cristo Jesus, Deus pagou nossos pecados em Cristo Jesus, quando Cristo se tornou homem e quando Ele pagou por nossos pecados, e isso é a perspectiva do Evangelho, em vez então do egoísmo, em vez então do domínio, opressão, em vez então da vingança, nós temos serviço altruísta, perdão. Você percebe isso? Essa perspectiva do Evangelho é totalmente diferente da perspectiva de Adão. Mas isso aqui é possível em Paulo porque Paulo ama a Deus. Porque em vez do egoísmo, Paulo serve a Deus. Eu falei no início, tudo aqui gira em torno do Evangelho, tudo Paulo faz para Deus. A abnegação de Paulo, quando Paulo fala aqui no primeiro versículo, prisioneiro de Jesus Cristo, quando ele fala no finalzinho do versículo 9, prisioneiro de Jesus Cristo, quando ele fala no versículo 23, Epáfras, saúda-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui que o centro dele é Cristo, ele vive para Cristo, ele ama Cristo e ele então vai até as últimas consequências para Cristo, até mesmo ele é capaz de ser preso, de perder tudo por causa de Cristo, porque Paulo já aprendeu que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tem Cristo, ele tem tudo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Temos aqui então que essa é a perspectiva do Evangelho, quando não se é egoísta, quando não se tem o ego no centro, mas Cristo no centro, Deus no centro, em vez de egoísmo, amor a Deus, em vez de egolatria, adoração a Deus, em vez de egocentrismo, teocentrismo. O Senhor está no centro e assim agiremos como o Senhor, na perspectiva do Evangelho, e é isso que está em pauta aqui, meus irmãos. Sai-se então daquela perspectiva pecaminosa, mesquinha, egocêntrica, egoísta, opressora, vingativa de Adão em Gênesis 3 e entra-se no exemplo de Cristo, que não foi um marido como Adão, que não oprimiu a sua esposa, mas veio morrer por ela, que não a dominou, mas a libertou, que não se vingou dela, mas trouxe a ela o perdão e graça. E assim nós passamos a agir como Jesus. E aí nós temos a grande palavra. Eu gostaria de convidar meus irmãos também a abrir comigo Mateus capítulo 5, a partir do versículo 44, porque essa é a perspectiva na prática do Evangelho, que nós então passaremos a andar e a viver conforme este Evangelho, conforme está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, seguindo o exemplo do nosso próprio Senhor Jesus Cristo em amor, em adoração a Ele. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no versículo 44. Eu vou ler a partir do verso 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa aqui é a perspectiva de Adão, amar só quem é meu próximo, né? Aqui no caso a interpretação lá dos judeus, que só amavam quem era judeu, agora quem era gentil odiava. Perspectiva de Adão. Mas Jesus mostra que o próximo pode ser também um gentil. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui não está na Bíblia, isso aqui foi a interpretação deles, isso aqui é a perspectiva de Adão. Mas Jesus diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os publicanos também assim?
Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, na perspectiva do Evangelho, nós passamos a agir como Cristo, como Deus, que faz cair a chuva não só sobre o seu povo, mas sobre também os inimigos, que rega a terra, que faz brotar a semente, que faz germinar a semente, nascer o fruto, alimentar inclusive os seus inimigos, que traz o sol, que traz a chuva, que traz as bênçãos, porque Deus é misericordioso, Deus é amor. Ele cuida até dos inimigos. Portanto, nós também devemos ser como ele. Devemos ser misericordiosos, altruístas. E é por isso que Paulo age assim, porque Paulo está cumprindo isso aqui, meus irmãos. Paulo está amando até os inimigos. Paulo está perdoando. Paulo está bendizendo os que maldizem. Paulo está orando pelos que maltratam. Paulo passou a viver como Cristo disse aqui. Ele que era odioso, ele que odiava os outros anteriormente. Porque mesmo na sua religiosidade falsa, ele estava na perspectiva de Adão, mas na perspectiva do Evangelho, em vez de egoísmo, domínio e vingança, há amor a Deus e assim serviço altruísta, perdão, tudo em Cristo Jesus. Porque nós vamos fazer como Deus faz. Nós vamos amar e seguir o princípio do próprio Deus, o exemplo do próprio Deus, pela graça do Senhor, em Cristo Jesus, no poder do seu Espírito Santo. Eu gostaria de lhe convidar então neste momento a você tratar assim os outros na perspectiva do Evangelho. Alguém te traiu, como Filemon foi traído por Onésimo? Alguém te roubou? Alguém te enganou? Não odeie. Ore por ele. Ore pelo seu inimigo, aquele que te persegue. Pregue o Evangelho a ele. Como Paulo vai dizer em Romanos também, faz bem a ele. Lembra que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 13, ele diz também assim para nós, não é? Ele diz: a ninguém, verso 17, tornei mal por mal, procurar as coisas honestas perante todos os homens, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, não, mas dai lugar à ira. A ira do Senhor, deixa que Deus faz justiça, mas você não se vinga, porque está escrito: minha é a vingança e a recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que estamos então dizendo e mostrando a vocês neste momento que essa é a perspectiva do Evangelho: amar e não se vingar. Inclusive por isso que Paulo pregou a Onésimo. Onésimo não era ainda o Onésimo útil, mas inútil quando Paulo teve o primeiro contato com ele, mas Paulo pregou a ele, porque Paulo amou aquele rapaz. Paulo amou os inimigos do Evangelho, e esse inimigo se tornou amigo, esse inútil se tornou útil pela graça de Deus. Isso tudo é Evangelho. Então, enquanto que temos em Adão o egoísmo, a opressão e a vingança, em Cristo nós temos o serviço altruísta, o perdão. Porque em tudo isso nós temos não mais o egoísmo, mas a adoração ao Senhor. Quando Deus é o nosso centro em Cristo, tudo muda. Nós passamos a ser amorosos, altruístas e perdoadores e misericordiosos. Você nas suas relações possa agir assim. Que você possa orar pelos seus inimigos, levar o Evangelho a eles, perdoar aqueles que te fizeram mal, orar pelos que te perseguiram. E que Deus abençoe e fortaleça você neste propósito. Pela graça dele, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra e nos conceda a graça para que nós possamos, pelo poder do seu Espírito, não seguir a perspectiva de Adão, mas de Cristo, a perspectiva do Evangelho, não nos tornando egoístas, mas adoradores, não dominadores, opressores, mas servidores altruístas, não vingativos, mas perdoadores e misericordiosos, tudo pelo poder da tua graça em Cristo, no poder do teu Espírito. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor, e glorifica o teu nome. Nós possamos, Senhor, seguir então o teu princípio, pela obra da tua graça em nós em Cristo. Assim seja em nome de Jesus. Amém e amém.